E aí, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Hoje é a aula 7 de 12, então nós vamos estar falando sobre o processo de cura das feridas emocionais ou das feridas da alma e a aceitação da realidade. Então a gente vai compreender aqui um pouco mais do que fazer com essas feridas, como agir em relação a elas, eu consigo eliminá-las, eu consigo iluminá-las, o que eu posso fazer com isso e qual é o processo para que eu consiga lidar, viver com esse tipo de sentimento. Então, sem mais delongas, vamos para a aula. Então, primeiro a gente vai recapitular um pouco das 5 feridas, tá? Então, existe a ferida da rejeição, que é com a máscara de escapista, que vive escapando, fugindo. Existe o abandono, a ferida do abandono, que usa a máscara de dependente. Existe a ferida da traição, que usa como máscara o controlador. Existe a ferida da humilhação, que usa como máscara o masoquismo. E existe a ferida da injustiça, que usa a máscara do rígido. Então, falando sobre um contexto, as feridas emocionais, essas feridas como nós imaginamos aqui agora, elas são desencadeadas por um dos nossos genitores, ou pelo pai ou pela mãe. Mas isso não significa que são eles os responsáveis e os culpados pelaquela ferida. Porque geralmente nós carregamos ela na nossa alma, no nosso nível, na nossa esfera da alma. E antes da gente encarnar, a gente já tem essas feridas. O que a gente vem fazer aqui, encarnando, é aprender a trabalhar com elas e aprender a suportar e a lidar com cada uma delas. Porque no fundo, é nós que fizemos isso com nós mesmos. É nós que nos rejeitamos, é nós que nos humilhamos. E um exemplo disso é que uma pessoa que por muitas vezes pode ter sido rejeitada na sua infância, ela interpreta como que ela foi humilhada por aquele genitor, ou que ela foi traída, que ela foi injustiçada, que ela foi abandonada. Então, é muito mais sobre a interpretação que nós temos sobre um fato específico que aconteceu lá atrás, ou de um jeito específico que os seus pais te criaram ou lidaram com você, sempre vai estar ligado a um trauma geracional, onde que vai vir de gerações em gerações sendo passados até a gente conseguir tomar consciência disso, aprender a lidar com essas emoções e seguir a vida em um caminho diferente. Seguir a vida apesar dessas sensações, porque essas sensações nos param, nos bloqueiam. E aqui a gente vai fazer um processo de conseguir olhar para isso de uma maneira mais assertiva, olhar de uma maneira com mais compaixão, com mais aceitação e com maior amor próprio. Que a gente vai ver que as feridas elas estão desencadeadas nesses sentidos. Então, o principal ponto sobre as feridas emocionais é se dar conta da falta de amor a si mesmo. Essa a sua autenticidade, aquilo que é autêntico seu. Porque quando acontece uma ferida, um trauma, quando a gente desenvolve essa ferida, a gente acaba repelindo algum traço nosso, algum jeito nosso, que é a nossa autenticidade. É algo que é diferente perante os olhos das outras pessoas e elas acabam nos podando, nos cortando de alguma maneira. Mas isso acontece porque dentro de nós já está programado isso. Então tudo tem um porquê, tudo está interligado. Mas o que a gente precisa levar em referência, principalmente, é a falta de amor a si mesmo. É o quanto a gente tem amor a nós mesmos. Porque a gente vai perceber que, no fundo, quem nos rejeita somos nós mesmos. Porque na hora que aconteceu aquele ato, foi um ato. Só que viver depois com ele ainda, continuando com aquele trauma, viver com aquele trauma, indo ainda achando que tem algum culpado, se sentindo inútil, se sentindo incapaz, você vai perceber que é você que está carregando isso. Assim como eu vivo carregando isso. E esse soltar, essa aceitação, esse soltar é um processo de cura. Então a cura nunca vai ser um start, um momento único e maravilhoso, ilusório que a gente pode imaginar. Mas sim, o processo de cura é cada vez se soltar mais, indo se entregando a um processo de conseguir olhar para a sua própria autenticidade, olhar para a sua vulnerabilidade e conseguir ser assim, vulnerável. O que me vem muito na cabeça é o coração de pena, um coração de pluma, onde que aquele coração é leve, solto e aprender a lidar com ele. Nós somos os que mais nos prejudicamos. Porque a gente pega algo que aconteceu lá atrás no passado e fica revivendo, remoendo e fica se torturando com algum fato que já passou e que a gente precisa perdoar e deixar ir. Amar e se aceitar incondicionalmente vai te ajudar a perceber que não são os outros que te ferem, e sim você mesmo. Então aqui é bom se atentar, porque tem muitas coisas que acontecem que os outros nos ferem. De tipo, o outro falou isso e me doeu, o outro falou aquilo e me doeu. Quando nos dói, é porque, de alguma maneira, isso serviu aqui dentro. Fez sentido para você dessa maneira. Então você, para ouvir aquilo, quando a gente fala de física quântica, né, energia, quando a gente
se coloca em uma determinada situação ou algum ocorrido no dia a dia, na rua ou em algum local, a gente percebe que a gente meio que cria esses momentos para que as pessoas acabam dando aquilo que no fundo a gente está fazendo com nós mesmos. E esse é o mecanismo para a gente perceber e entender que o universo ele está te trazendo aquilo que você está pedindo. Então, de alguma maneira, a gente sempre está nesse jogo com o universo, de entendendo o que ele está te falando, o que ele está te entregando, e a gente tem que fazer a leitura desses momentos, entender que, cara, uma pessoa veio aqui e me falou tal mal, falou isso para mim, e isso doeu demais no meu ser. Por que isso está me doendo? Por que aquilo me doeu tanto? E aí fazer esses questionamentos para conseguir compreender de onde que vem isso e o que está acontecendo ali. Para realmente fazer uma leitura e uma adaptação do seu momento atual, de como você pode fazer melhor ou do que você pode simplesmente só tomar consciência. Isso já ajuda muito. A aceitação é o elemento desencadeador da cura. Vou repetir. A aceitação é o elemento desencadeador da cura. Essa noção não pode ser compreendida intelectualmente, ela deve ser vivenciada. Isso significa que o primeiro passo para a gente resolver os nossos problemas é aceitando eles. Porque a não aceitação traz resistência. E a resistência traz conflito, traz dor. E quando a gente aceita, que a gente compreende que, tipo, cara, as coisas já estão ruins. Elas já são ruins desse jeito. E, tipo, a gente aceita essa perspectiva da vida. A gente consegue começar a se desarmar. E no momento que a gente consegue começar a se desarmar, a gente olha para as circunstâncias com mais compaixão, com mais amor, com mais carinho. Porque essas coisas, elas são o que são. Isso aqui acontece muito quando a gente olha para os pais e não quer aceitar os pais. Porque, o meu pai fez isso comigo, meu pai fez aquilo comigo, minha mãe faz isso comigo. Nossa, minha mãe podia ter feito isso aqui comigo. Isso é não querer aceitar. E principalmente a aceitação começa pelos pais, porque nós somos os nossos pais. Quando você olha as características positivas da sua mãe e quando você olha as características negativas da sua mãe, positivas e negativas, você vai perceber que você é as duas coisas. E é uma mistura com as do teu pai. Isso é tão interessante porque às vezes a gente nem convive com o nosso pai, mas a gente é igualzinho ao nosso pai. Isso não tem como explicar, isso é genética, isso é comportamental. Muitas vezes, só por falarem mal do seu pai, perto de você, você acaba tendo esses comportamentos inconscientes. Porque se o meu pai é, eu vou ser também. Isso não é consciente, isso é muito mais a nível inconsciente. Então, a aceitação, primeiramente, dos nossos pais, para que assim a gente consiga olhar para nós mesmos e nos aceitar. Porque a gente vai olhar e vai falar, cara, nós temos muitas características erradas do meu pai, eu tenho muitas características erradas da minha mãe. E se eu não aceitei neles, eu não consigo aceitar em mim. Aí eu vou me criticar, eu vou me culpar, eu vou achar que eu sou errado, eu vou achar que eu não tenho futuro, que eu não consigo fazer as coisas. Tudo isso por uma perspectiva, por uma percepção dos nossos pais. Porra, eu tinha que ser diferente, tinha que ser assim, tinha que ser assado. Mas a gente não compreende que os nossos pais deram mais do que eles podiam dar. Eles fizeram do que eles receberam na criação, no mundo, no estilo de vida do mundo. Eu não sei os pais de vocês, mas os meus, eles vieram de uma cidadezinha muito pequenininha, eles vieram do interior. Para eles foi muito difícil a vida. Então hoje, quando que eu tenho toda essa disponibilidade de conhecimento, eu tenho a possibilidade de estar aqui ensinando as pessoas, eu consigo ler um livro muito mais fácil do que antigamente. Hoje eu tenho a possibilidade de fazer muitas coisas que eles não tinham. Não tem como eu cobrar coisas que hoje eu queria ter, mas que eles não tinham a opção de dar. Nós precisamos ter essa compreensão, essa compaixão dos nossos pais. E honrar eles é olhar para eles e falar assim, cara, eu reconheço, eu vejo, eu aceito vocês do jeito que vocês são. Você, pai, com essas características, mãe, com esses defeitos, eu aceito vocês do jeito que vocês são, eu não quero mudar vocês. E eu vou honrar vocês seguindo em diante, seguindo a vida. Porque eu já carrego o que vocês puderam me dar. Eu já carrego as suas mágoas, eu já carrego as suas frustrações, eu já carrego as suas dores, eu já carrego as suas felicidades, eu carrego os seus pesos. E aí a gente precisa também saber o que a gente consegue deixar com eles, o que é a expectativa deles, o que é a cobrança deles, deixar com eles o que é deles, pegar a vida e o que é nosso, de tudo isso, desse encontro que aconteceu aqui na nossa existência, na nossa vida, e seguir adiante, seguir à frente. E fazer melhor o que a gente pode com essas peças que a gente tem na mão. Ah, mas eu não tenho o canto do quebra-cabeça lá em cima que eu tinha que ter para começar lá, para daí depois eu ir conseguindo montar o meu quebra-cabeça. Cara, mas às vezes você vai ganhar essa peça lá no final da vida. E aí? Você vai deixar de construir o teu quebra-cabeça só porque essa peça vai vir no final da tua vida? Não faz sentido, né? E eu sei como que é muito confuso tudo isso, de conseguir lidar com tudo isso tudo. Mas não tem jeito. É aprendendo, tomando consciência, sabendo quais são os aspectos mais importantes para a gente dar conta
pra gente aprender a dar essa nossa atenção necessária e seguir em frente, cara. Eu confio que cada um que queira vai conseguir e consegue. Existe a aceitação do ego. Aceitar o fato de que o ego, a mente, aqui eu quero mostrar esse lado da mente condicionada. Essa vozinha que fica na cabeça, que é o nosso condicionamento. O nosso ego, ele não é negativo por total. O ego é o organizador da nossa psique, de quem nós somos. Então ele tem uma grande importância aqui dentro da nossa mente. Mas essa parte do ego, que é o nosso condicionamento, que diz quem nós somos ou que está a todo custo querendo nos proteger, que nós não vivenciamos novamente aquilo lá atrás que foi muito traumático. Então, a todo o momento, ele está convencido que ajuda você, alimentando continuamente as convicções associadas a cada ferida. O ego age e funciona com base em nossa memória corporal. Então o ego, ele está presente aqui antes mesmo da gente nascer. Quando a gente está lá na barriga da mãe, o ego já está vivo, porque ele já está sentindo as sensações que aquele feto está sentindo, as emoções que ele está sentindo ali. Isso para o resto para a nossa vida. Mas o que a gente precisa atentar aqui é que o ego, ele sabe muito mais do que a gente imagina que ele sabe. E ele sabe quais são os momentos ou coisas parecidas que a gente fez lá atrás que por algum motivo acabou pegando na ferida. E hoje ele quer evitar essa ferida a todo custo. Então, ele te convence de que você não pode pôr aquilo ali. Não, fazer vídeo na internet, pra quê? Não faça isso. A chance de você ser rejeitado quando você colocar um vídeo é muito maior do que se você não fizer. Então, calma aí, segura. E aí, o que ele faz? Ele te dá vários sinais no corpo que não querem que você vá para aquele lado. Então, é aceitar esse fato de que o ego, ele vai trabalhar a seu favor. Ao seu favor, no sentido de te manter vivo. E não passar por nenhum desconforto possível. E aqui a gente precisa transcender esse ego também. Mas aqui nesse momento a aula é sobre a aceitação do ego. Precisa primeiramente aceitar ele. Entender que ele tem esse impulso de te proteger. Autocuidado. Identificar quando utilizamos nossas máscaras e permitir ser assim por agora. Então muitas vezes o estímulo vai ser tão forte que a gente vai acionar a máscara, por exemplo, de escapista, da rejeição ali, a máscara de escapista, e vai fugir. Ah, hoje não vai dar, não quero. Ah, precisa falar em público. Vamos falar para os outros homens. Vamos falar para um grupo de homens aqui. Já o estômago pega, o peito começa a disparar, o coração começa a disparar, já começa a ficar com a garganta seca. Tudo isso é o teu ego falando, não, opa, calma aí, que aí tu pode se sentir rejeitado, aí tu pode ativar esse... Então calma aí, vou precisar usar uma máscara para fugir dessa dor. Então o escapista foge. Não dou conta de lidar com isso daqui, esse pânico para mim é muito grande e eu não sei. Então, às vezes, é só se permitir. Eu já tive momentos que eu tive que, lá a primeira vez, quando eu fui interagir com um grupo de homens, o meu coração disparou muito rápido, que eu falava e eu tava tipo, parecia que eu não respirava, assim. E para mim foi algo que eu tive que aprender a permitir. Eu já sabia sobre as feridas, já tinha entendido um pouco mais sobre, tanto que foi o que me fez eu ir para lá. Se eu não soubesse das feridas, eu não teria nem passado esse limite. E hoje eu converso e falo para homens de uma maneira mais tranquila, sem o meu coração desacelerar tanto. Então foi permitindo ser como eu era naquele momento que eu fui conseguindo ter um autocuidado comigo mesmo, compaixão, aceitação, de entender que, cara, o nosso corpo está acostumado a fazer isso, ele vai sempre fazer. Então a gente vai ter que ir indo aos pouquinhos, galgando degrau por degrau, sabendo que gradualmente você vai voltar a ter o controle de si mesmo e da sua própria vida. Então é como eu disse, aos poucos a gente vai tendo o controle, a gente vai lá, passa um pouco da zona de conforto, passou, aí aquela zona de conforto aumenta, aí depois que ela aumenta, passa mais um pouco, e assim por diante. Mas a gente precisa ter bem limitado quais são as nossas limitações, para saber até que ponto que eu consigo ir, até que ponto que eu dou conta, até que ponto que, tipo, isso aqui é muito para mim, isso aqui não é muito para mim, isso aqui é um tanto que aí eu consigo dar conta e eu não consigo. Você precisa ter essa noção, porque cada um é em particular, esse é o teu trabalho de casa. Esse é o seu autoconhecimento. Se autoconhecer é isso, é saber as suas próprias limitações. Então aqui eu vou falar sobre as 7 etapas do processo de perdão em relação a toda essa ferida emocional. Porque ela não significa que é só perdão para os pais. Sim, é perdão para os pais também. Mas para quem desencadeou essa ferida, né? Mas principalmente perdão a si mesmo, porque querendo ou não somos nós que se colocamos nessas circunstâncias e situações para que sofrermos essa ferida inconsciente. Enquanto a gente se achar um rejeitado, enquanto a gente se achar um abandonado,
Enquanto a gente se achar um traído, um humilhado, um injustiçado, a gente vai criar mais e mais situações como essas em relação à nossa vida. Vamos lá, 7 etapas do processo de perdão. A primeira é tomar consciência das emoções e acusações. Isso significa tomar consciência da sua ferida. Qual é a tua ferida? O que essa ferida está desencadeando em você? Ah, mas essa ferida desencadeia em mim um medo. O medo de não dar conta, de ser incapaz, de não conseguir. Legal, essas são as acusações que a sua mente vai estar falando para você. Não, você não vai dar conta, você não vai conseguir. Essa vozinha, esse ego, né? A segunda etapa é assumir as responsabilidades. É entender, cara, tá bom, essa vozinha vai estar falando contigo, tá, mas você não vai dar conta, tá. Mas esse passo eu consigo dar. Pelo menos, se eu não der conta, eu assumo a responsabilidade. E não faz mal. Eu arco com o que vier dessa atitude minha. E aí essa vozinha você vai ver que ela vai te deixar em paz. Pelo menos a primeiro momento. Porque você assumiu a responsabilidade. Tu falou, cara, eu vou fazer algo diferente com isso, certo? Agora, terceira, é reconciliar-se com o outro. É ver o outro como espelho. Isso aqui é tão divino porque é um jeito de fazer uma leitura da tua vida. Você olha pra fora e vê quem são as pessoas que estão interagindo comigo, o que essas pessoas estão me desencadeando, o que eu sinto em relação a elas. Quando a gente compreende que esse sentir que eu tenho em relação ao outro, ao colega de trabalho, ao cliente, à família, entender que o que me irrita nos outros é o que eu tenho que trabalhar dentro de mim. E aí a gente começa a trocar, inverter a posição. Não existe um outro que está me ferindo, sou eu que estou me ferindo, de alguma maneira. Então a gente começa a olhar a vida de uma outra perspectiva. E o quarto passo é o perdão genuíno de si. É realmente olhar para si e falar, cara, eu hoje tô dando o meu melhor até aqui. Hoje, no momento, eu tô dentro das minhas limitações, eu não consigo fazer a mais. E tá tudo bem. Eu me aceito e eu me perdoo com o tempo que passou, o quanto que eu culpei os outros, indiferente o que for. Se perdoe. Olhe para dentro e fala, cara, o que tá faltando aqui? Ah, culpa. Porra, eu quero pedir perdão por essa culpa. Então, é genuinamente conseguir soltar esse perdão para si mesmo. E esse perdão é um processo também. Não é algo que, tipo, você faz assim do dia para noite. Mas você vai tomando consciência e até você olhar para aquilo e falar assim, cara, pronto, eu já vi isso tudo e eu aceito. Então, é de grande valia. Quinto, fazer a ligação com o progenitor da origem da ferida. Então aqui, eu identifiquei aqui que eu tenho um abandono e eu acabo me abandonando e eu acabo sempre buscando um dependente porque eu acabo não dando conta, então eu me sinto incapaz. Você entendeu tudo isso? Você limitou viu as suas limitações. Então se reconciliou com o outro, viu que não é o outro que está te abandonando, é você mesmo que está se colocando em situações que se abandona. Já se perdoou? Agora você precisa entender e olhar para quem desencadeou essa ferida. No caso dos homens é a mãe, no caso das mulheres é o pai. No caso dos homens é olhar para a mãe e conseguir perdoar e aceitar ela do jeito que ela é. Então fazer essa ligação com o progenitor, falar, cara, tá, isso aqui vem daqui, então é importante para essa organização mental das coisas. Aqui o traço 6 é compreender o contexto dos genitores, é entender que a sua mãe também sofre com aquela ferida de abandono. Ela também sofreu com o abandono do seu avô e acabou sem querer passando para ti. Então é entender que esse trauma é geracional. Não é ela a culpada, ela também é vítima, ela também sofreu com aquilo. Assim como você. E ali, como tá no 2, é assumir a responsabilidade por isso. Cara, eu sei que não tenho um culpado. E eu vou assumir as minhas responsabilidades. Eu vou assumir o que eu posso fazer com isso. E aqui, a sétima, que é a última, é ver a pessoa em causa para exprimirmos. Aqui o que significa é quando você olha para o teu progenitor que desencadeou essa ferida e você consegue falar tranquilamente sobre essa ferida. Então esse é um dos passos que mais importantes de olhar e falar assim, cara, porra, eu consegui passar por esse processo de perdão. Perdão de toda a situação dessa ferida, né? Desse processo genuíno de cura. Porque o perdão é cura. Então, quando a gente consegue soltar essa carga emocional que a gente carrega, passando por essas etapas, aprendendo a lidar com isso tudo, a gente consegue viver mais leve, de uma forma mais tranquila, mais compreensiva, com mais compaixão de nós mesmos. E a gente consegue buscar um senso de propósito, um senso de realização. Mas precisa passar por essas etapas, principalmente olhar para o pai e mãe, conseguir perdoar eles, do jeito que eles puderam fazer, eles fizeram. E que agora é a nossa responsabilidade de fazer algo diferente com isso. Então, não é sobre eliminar as nossas feridas, mas sim iluminar e curá-las graças à aceitação. Se permitir ser assim por enquanto. Então, não é sobre eliminar, é sobre iluminar. Você precisa tomar consciência. As nossas feridas sempre ficam no lado sombras, o lado reprimido. E quando nós queremos ser seres melhores, a gente quer ser mais feliz, mais alegre, mais autêntico, mais tranquilo,
a gente precisa olhar para esse lado, olhar para as sombras, iluminar o que está ali, conseguir ver as nossas limitações, que por muitas vezes a gente finge não ver ou finge que não tem, e com isso a gente consegue ter uma maior compreensão, compaixão de nós mesmos, aceitação, principalmente aceitação, para aí sim a gente ir para a vida e errar se for preciso. Errar, fazer diferente, fazer de novo. Então a gente tem mais leveza para viver e seguir adiante. Então, enfrentando nossos medos, nos trará mais autoconfiança e força para viver. Seguimos firmes para um próximo nível de compreensão, consciência e servir na vida. Eu fico por aqui, gratidão por ter ficado até o final. Eu acho que essa é uma das lives mais leves, tranquilas e profundas ao mesmo tempo, porque é como a gente lida com nós mesmos, é a principal maneira. O principal objetivo dessa aula é te trazer consciência de que a cura está muito mais na vontade de ser curado do que simplesmente de acontecer uma cura. Então, nós seguimos. Na próxima aula a gente vai falar sobre assumindo o seu lugar de filho, assim como filho na nossa sistema familiar e assim filho do Pai Criador, o maior Deus Pai e esse Deus Mãe que existe no universo em si que rege tudo. Então, até a próxima. Fui!